Fala pessoal, espero o pessoalzinho entrar aqui. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Hoje é nossa live de número 7 e eu vou ter uma convidada super especial. E já já ela vai falar com a gente. Uma empreendedora no ramo da construção civil. Seja bem-vinda, Jaira. E o assunto é sempre pertinente, né? Mulheres em obra, mulheres na construção civil. É tão bom quando tem parcerias de sucesso e quando tem exemplos assim de sucesso, né? Com mulheres conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, seja em qualquer área, mas eu vou falar especificamente da minha área, que é a construção civil. Seja bem-vindo, Márcio. Empório. Bem-vindo. Nós mudamos essa live para 7 da manhã, porque tem pessoas que não conseguem fazer à noite, então a gente está diversificando um pouco esse horário. Bom, eu vou visualizar aqui a chamada dessa pessoa especialíssima, que é a Érica, e eu vou convidá-la aqui para gente, para que nós possamos conversar. Vamos aguardar a conexão com a Érica. Bom dia. Olá, seja bem-vinda, Érica. Bom dia. Tudo Bom bom? dia. Tudo ótimo. Parece que está tudo estável hoje aqui, a conexão. Ai, que bom. Que bom que está estável, porque a nossa conversa foi tão rica e assuntos tão pertinentes para ajudar tantas pessoas a iniciarem nesse mercado, né? Que nós estamos hoje, que é no mercado da limpeza profissional, no meu caso e no seu da construção civil. E eu gostaria que você antes de eu começar a falar aqui, você se apresentasse. Ah, tá bom. Obrigada. A gente conversou, né? Foi bem bacana a nossa primeira reunião. Eu sou a Érica, da empresa De Angeli Projetos, Reformas e Construções. Nossa empresa, ela tem 11 anos, ela começou, em 2010, foi formalizada no ano seguinte. A gente começou a trabalhar, eu e meu marido, que eu chamo de sócio-orido, né? Em obras residenciais. Ficamos até 2014 atendendo praticamente obras residenciais, então do começo ao fim não a construção. Na nossa vocação não era a construção de residências de imóveis, mas a reforma desses imóveis, né? Então, mudança de layout, refit, a limpeza pós-obra, a entrega das chaves. Aí, em 2014, após a Copa, mais ou menos, a gente sentiu um baque aí de mercado, teve uma recessão muito brava nessa área, né? E nós precisamos nos reinventar. Então, foi em 2014 que nós começamos a atender. Não pequenas empresas a gente também atendia, mas a gente passou a atender médias e grandes empresas. Qual que é a diferença uma obra para outra? A gente começou a buscar engenheiros, compradores, de empresas diversificadas, então, desde a área do comércio, mas indústrias, hospitais, outros setores também, assim, especializados, né? Por exemplo, data center. Data center é um espaço que a gente começou a atender, que tinha. Você encontra um data center até numa empresa de café, uma empresa, indústria grande de café, até, por exemplo, data center numa loja de shopping, né? Em tamanho menor, óbvio. E a gente começou a se especializar nessa área. Então, a gente acabou migrando em 2014, 2015 para atendimento de
obras corporativas e cada vez mais especializadas, e hoje a gente tem uma expertise muito grande em data center, que são obras muito técnicas, obras que têm começo, meio, fim, um cronograma muito apertado. Você tem que estar com a tua equipe trabalhando para que a equipe da limpeza entre já na sequência, que a outra equipe do forro entre na sequência, do acabamento entre na sequência. Então tem que ser muito concatenado, né, o trabalho, assim, tem que ser muito certinho. E aí a gente está nisso, então já são 10 anos de estrada praticamente. E a gente se Olha que, em 2014. olha que coisa incrível, né? Ô, Érica, eu vou dar boas-vindas aqui para a iClean Limpeza. Eu tô até enxergando sem óculos hoje, estou mais pertinho aqui do telefone. Mudou um pouco a rotina, né? Que eu tô acostumada a fazer essa live à noite, e aí veio para amanhã. E eu pulei toda a minha introdução aqui de me apresentar, para quem não sabe quem eu sou, né? Então eu vou voltar um pouco, falar quem eu sou. Eu sou Célia Miranda, do projeto Obra Mais Limpa. Esse projeto visa a compartilhar todo o ensinamento e as dificuldades que as pessoas têm com esse mercado, né? Que é o mercado da limpeza profissional. Tem muita gente que atua, mas não atua de maneira profissional. E as pessoas pensam que você tem que ter toda uma trajetória dentro da construção civil para trabalhar com isso. E não é o que acontece, né, Érica? Porque eu tenho uma formação em Direito. Qual é a sua formação? Publicitária. Publicitária. Então, eu acredito que todo conhecimento que ele é transmitido, você pode migrar para qualquer profissão que você queira, desde que você se identifique com essa profissão, né? Tem muita gente que gosta de fazer limpeza, que gosta da casa cheirosa, que gosta do ambiente limpo, e não necessariamente tem que ter uma formação nessa área. Você pode ter qualquer formação e gostar de trabalhar com isso, né? Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, você gostar daquilo que faz, né? Então, Oi, desculpa. Oi? Não, isso que você comentou, hoje, faculdade, é importante, é óbvio, se você ter, né, quanto maior sua qualificação, melhor para você mesma, né? E nós mulheres, hoje, a gente está trabalhando em áreas que eram realmente muito masculinizadas historicamente, né? Por exemplo, na área de obra e reforma, não que não tenha mulheres, mas a gente vê um número muito grande de profissionais, por exemplo, pedreiras, pintoras, assentadoras de piso. E já é comum, não é algo que quando você entra numa obra, você estranha, uma mulher. Não, já virou uma profissão, né, para ambos os sexos. E outra coisa, hoje a faculdade ficou muito clara que ela te dá um norte para você ter uma linha de raciocínio. Então, eu fiz publicidade e marketing, né? O que isso tem a ver com obra e reforma? Quando eu saí do mercado de trabalho e meu marido também saiu, ele já trabalhava no canteiro de obra por uma empresa, né? Mas ele gerenciando a contratação dessa obra. Eu trabalhava na área administrativa e marketing. Quando nós montamos a empresa, a expertise de administração e marketing foi importante para poder dar um suporte para a empresa. E a experiência dele em canteiro de obra foi importante para poder tocar as obras, né, no campo. Então, você hoje, mais do que uma formação, você tem que ter, olha, como você falou, você gosta, você pode se capacitar naquela área, você se identifica, te faz feliz aquela área, tudo bem, sua formação em publicidade ou direito, vá fazer os seus cursos, vai se aperfeiçoar, que você pode ser uma ótima empresária do ramo de limpeza pós-obra. Como aconteceu com você, e a sua história por si só já conta tudo, já te dá esse carimbo de selo de qualidade. Sim. Bom, eu vou continuar dando boas-vindas aqui para a iClean Limpeza. A Joyce, sejam bem-vindas, mulheres aí. Nós, mulheres, temos esse poder de transformar, né, muitos ambientes, muitas situações que a gente consegue transformar e reverter para o nosso lado, né? A mulher, ela tem essa capacidade de múltiplas funções. E então eu quero pedir para você que entrou agora, aqui, ó, coloca ali no aviãozinho e chama seus 5 melhores amigos para trazer para a gente aqui, porque é uma conversa imperdível. A Érica é uma pessoa sensacional dentro desse ramo, acompanha o Sócio Orido, tem sucesso no que faz. Então,
traz aqui seus amigos no que estão verdinho aqui no aviãozinho e traz para ver essa live junto com a gente. Mas, Érica, eu vou falar sobre a ótica, eu vou falar sobre o tema que é a ótica do cliente, né? Sobre a ótica do cliente, a limpeza. Porque, assim, a minha visão, a minha ótica é uma. Quando o cliente contrata, ele tem uma outra ótica do que ele espera, tá? O que ele está esperando dessa limpeza. Quais são as necessidades desse cliente? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. No nosso caso, por ser empreiteira, eu faço um meio de campo, né? Então, como eu falei, minha vocação não é a construção civil, ela é a reforma, a obra e reforma. Então, você tem um imóvel e aquele imóvel vai ser utilizado, vai ser transformado, né? Refeito para uma residência ou para um comércio, né? Indústria é um pouquinho diferente porque já tem um planejamento dentro dessa planta, né? Industrial, então você vai ter uma ampliação, vai ter uma modificação. Então, quando o cliente nos contrata, ele nos contrata com o objetivo de executar essa alvenaria, executar esses refits, né? Esses serviços, fazer essa adequação de layout. Muitas vezes, o que a gente estava conversando na outra live, né? Muitas vezes o próprio cliente, primeiro, ele tem uma tendência a contratar o serviço separadamente. Então, ele contrata o decorador ou a decoradora, contrata a nós que somos de obra e reforma, então eles associam com pedreiro, com pintor, com gesseiro, né? E depois tem a contratação, por exemplo, do pós-obra. A nossa experiência diz o seguinte, a nossa experiência da De Angeli, como técnicos, na hora de vender o produto para o cliente e o serviço, né? Então, você tem um começo, um meio e você tem um fim. O começo, você tem que ter o planejamento, você tem que saber o que vai ser feito naquele espaço. Então, você tem que ter a planta, tem que ter o arquiteto ou o engenheiro que entrou no processo para a gente pegar aquilo e saber exatamente o que vai fazer. Né? E como técnicos, indicar os profissionais até o final da obra que vão fazer parte dessa equipe. Então, no nosso caso, nós sempre indicamos a limpeza pós-obra como um serviço pertencente a esse processo de trabalho de entrega dessa obra. Né? Então, a gente não gosta, por exemplo, de falar assim, olha, minha parte acaba aqui, né? A sua começa aí. Então, eu fiz a minha limpeza grossa de obra, né? Então, eu tirei meu material, dei aquela varrida, tirei aquele pó mais grosso e agora o cliente, né, que contrate o terceiro. A gente indica, nós profissionais indicamos que deve fazer parte, porque a limpeza, até mesmo porque o meu trabalho, nosso trabalho que nós fazemos lá no campo, né, lá no canteiro, ele só consegue ser percebido depois de limpo, né? E não é eu passar um paninho, passar uma vassourinha, não é isso. Isso daí é o básico, né? O nosso trabalho, o detalhe, o brilho do chão, o asseio dos móveis, né? A luz que brilha melhor, né? As lâmpadas que brilham melhor porque você passou, né, o produto correto, não manchou nem a lâmpada, nem o móvel, nem o chão. Quando o cliente entra naquele ambiente, ele entende que aquele espaço está completo, porque é o acabamento, né? O grande finale, aquilo que a gente falou também da outra live, é a cereja do bolo, né? Ele olha, ele tem que encantar os olhos, né? Ver, poxa, que trabalho profissional. Não é simplesmente passar um paninho e, enfim, tirar o pozinho. Não é isso. São coisas muito diferentes, né? Então, hoje a gente tem esse olhar muito apurado de trazer a limpeza pós-obra como parte integrante, sim, da entrega final desse nosso projeto. Você delineou bem o que é a limpeza pós-obra, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas gostam de ensinar aquilo que elas não têm a experiência. Qual que é a diferença? A teoria, ela é muito linda, ela é muito bonita, você vende uma coisa. Quando você chega na obra, a situação é outra, né? Os perrengues que a gente passa na obra para entregar no prazo. Quem faz a limpeza de um móvel, né? Outro dia eu vi algo assim, você tem que limpar o móvel com pano seco.
Você não usa o espanador, você só passa o pano seco, não passa o pano torcido, porque vai ficar estrias no móvel. Eu ouvi isso. E eu fiquei pensando, poxa, essa pessoa não tem conhecimento de dentro, ali, em loco, de uma limpeza de obra, de uma loja fechada por 45 dias, onde o marceneiro, quando ele termina de montar, todo mundo colocou a mão naquele móvel. Como que você pode pegar uma flanela apenas e passar para tirar o pó? Não tem como. Tem marcas de dedos por todo o móvel, tem marcas de lápis, que é para colocar porta, tem números nas portas, se o mobiliário é muito grande, para eles poderem identificar na hora de fazer a montagem. Então não tem como você só passar um paninho ou só passar uma flanela seca. Isso não é a realidade da pós-obra, né? Isso é aquela pessoa simplesmente que constrói uma casa, tem um mobiliário ali e você faz aquela limpeza, a gente chama de limpeza grossa, não é uma limpeza fina. A limpeza fina, ela requer muito mais detalhes. Por exemplo, no caso do mobiliário com dedos e marcas de lápis, você tem que ir com uma buchinha macia, né? E fazer toda a limpeza disso para depois tirar qualquer resíduo. Aspirar também esse móvel, o canto. Então não é só passar um pano. Aí 2 minutos eu vou lá, passo uma flanela e o móvel está limpo. Não, esse móvel não está limpo. Ele está isento de poeira, mas não está limpo. Então são coisas simples assim, né? Da limpeza após obra, que você já viu muitas vezes acontecer com equipe, né? E eu também, que estou ali há 13 anos trabalhando nisso, diretamente com os outros prestadores de serviço, então eu sei o que suja muito, né? E como fica esse mobiliário e essa loja e essa casa depois. No caso de casas, tem casas que demoram para construir 1 ano e meio, 2 anos. Então imagina, tudo isso não é só chegar e passar um paninho. Requer muita habilidade, muita técnica para deixar tudo muito limpo, não é, Érica? Não são todas as equipes que são cuidadosas, né? Eu acho que, eu até falo sempre com o meu sócio Urido, né? A importância da troca de olhares, né? Ele com a experiência pessoal e masculina dele e eu com a minha experiência pessoal e feminina. Então, porque, por exemplo, a gente sabe que você vai fazer uma pintura numa casa, bom, pelo menos deveria ser óbvio, né? Você vai fazer uma pintura num imóvel, numa casa, ou que seja numa indústria, tem um carpete, ou acabou de ser colocado um forro de madeira, desculpa, forro não, um piso de madeira, ou até mesmo uma cerâmica, você vai forrar aquele ambiente, para você poder fazer a pintura adequada, porque quando você tirar a proteção, aquele chão vai estar intacto, né? E eu tenho certeza absoluta Sim. que muitas vezes a gente já, nesses anos todos que a gente se conhece, o estado que você pegava, né? Um chão, pegava um móvel, deixar cair no móvel. Isso é muito comum Às vezes é um acontecer, móvel que vem infelizmente. laca, a laca ela reage com outros produtos. Não é assim, não é assim. Às vezes, quando a gente está falando de uma limpeza pós-obra, a gente está pegando erros crassos que uma outra equipe acabou cometendo desnecessariamente. E agora, numa época de pandemia, por exemplo, as pessoas assim Tá cortando aqui para mim. passando o álcool gel 70 graus no móvel de laca. Não é isso, não é isso. Tá Você tem que cortando aqui ter. para mim, Érica. Deve estar com algum problema de sinal. Voltou, Voltou. a internet mesmo aqui. Mas vamos lá, porque a gente consegue. A gente conseguiu da outra vez, vai dar Sim, certo agora, vai dar certo. né? Então a gente vê muitos erros crassos, assim, até por falta de cuidado, né? Aí você fala, eu posso abrir uma empresa. Tem que entender de química, você tem que entender de relacionamento, você tem que entender de cronograma, você tem que entender qual que é a linguagem do seu cliente,
qual tipo de ambiente você está, todos são formais, independente se o dono, a dona da obra estão ou não no espaço, é um espaço formal. Esse dono, ele quando chegar, ou quem está te contratando, quando chegar nesse espaço, ele pode até não, que a gente estava até comentando também da outra vez, ele pode até não perceber a limpeza, de tão bem feita que ela tá, né? Mas ele vai perceber o contrário. Se você, como você comentou agora, se você deixou o cantinho Tá ali cortando agora. né, nas prateleiras com a terra, com a sujeira, com a poeira, se a parede Tá ali cortando. você deixou uma manchinha, se o chão ele não tá bem limpo, com o notebook ou vai dar aquele problema? Não sei te dizer, Tá, porque. vou continuar aqui então, só por segurança. Tá. Tá bom? Então, e ele percebe, a gente estava dizendo o seguinte, o cliente, ele pode até, num primeiro momento, não perceber a limpeza bem feita, porque na cabeça, né, do ser humano, a gente quer um espaço limpo, né? A gente quer entrar num lugar bonito, ele quer entrar num lugar claro, num lugar ajeitado, né? Mas o contrário disso acontece, quando você deixa aquela poeirinha ali no móvel, quando você esquece de fazer uma limpeza numa certa parte, uma limpeza bem feita é aquela que, Sim. num primeiro momento, Eu costumo às vezes questionar para o cliente, para quem me contrata, se ele passou essa informação, que é o contratante, né? Se ele passou a informação para o cliente que ele ia precisar de uma limpeza. E muitas vezes ele passa essa informação e o cliente fala, não, limpeza minha funcionária faz, ou limpeza eu mesma faço. Então não dão muito valor nessa limpeza pós-obra. Geralmente, estudos dizem que o custo da limpeza da obra, ele fica em torno de 1 a 2%. Então imagina, 1 a 2% do valor da obra. E chega no final, muitas vezes, no caso muito de residências, já está estourado o orçamento. A pessoa simplesmente estoura o orçamento e então ela fala, poxa, não vou poder aqui contratar a limpeza pós-obra. Ou ela contrata um subtrabalho, ou seja, aquelas pessoas que já prestaram serviço ali na obra, mas que falam que sabem fazer. E usam produtos indevidos, isso. né? Danificam todo o material caro, né? Porque a pessoa investe muito para construir uma casa. São anos de trabalho para a pessoa conseguir ir lá. Nós estamos falando de pessoas comuns aqui, né? Nós não estamos falando da maioria, nós estamos falando da minoria, que são trabalhadores que juntam esse dinheiro, fazem financiamento pelo fundo de garantia, constrói a sua casa dos sonhos e no final ela já não aguenta mais pagar, porque tudo é muito caro, né? No final, o acabamento se gasta muito. E aí ela contrata essa empresa de limpeza, sublimpeza, porque ela já acabou com o dinheiro dela. Então a pessoa vai lá, coloca um produto, tudo de forma inadequada, chama a família, faz aquela limpeza mais ou menos e muitas vezes risca vidros porque não sabe limpar, queima piso porque não sabe como diluir produto. Então ela se aventura, né? A gente chama dos aventureiros. Então, você manter uma empresa como a minha, de 13 anos ali no mercado, cumprindo um protocolo, fazendo corretamente, entregando satisfação para o cliente, isso é realmente, no nosso país aqui, é algo difícil, mas é muito gratificante, porque passa anos, meus telefones não mudam, minhas redes não mudam, e as pessoas entram em contato e falam, Célia, você ainda faz isso? Eu falo, faço isso, essa é a minha vida, é para isso que eu trabalho, para limpeza. Ô, Érica, eu gostaria de saber quais são os 3 principais desafios ou dificuldades para finalizar uma obra até o momento da entrega das chaves com relação à limpeza. Olha, primeira coisa é a falta de planejamento, né? A gente tinha batido muito nessa tecla que, assim, brasileiro ainda é cultural de não fazer um planejamento muito financeiro
principalmente, né? Eu estou construindo lá o meu espaço. Travou? Ou tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas tá, para mim aqui tá travando. Então, a questão do planejamento financeiro, né, é fundamental. E a gente sente, olha, estou também há 10 anos, obra após obra, que é diferente da obra corporativa. A obra corporativa é medição, é pagamento, entrega, beijo, tchau. Né? A gente não fica muito tempo nos espaços corporativos, porque tem a função lá, enfim, as pessoas precisam entrar para. Então, é muito objetivo. Quando a gente está falando de obra residencial, existe sim uma subjetividade. E aí a gente tenta o máximo possível, desde o começo, reforçar a importância desse planejamento. E o planejamento vai desde desde a planta arquitetônica até o que vai ser executado, em quanto tempo, em quantas pessoas, né, em qual prazo, e depois na finalização, a entrega com a limpeza, chave na mão, para que a pessoa possa entrar. Então, o que a gente acaba percebendo? Olha, eu tenho uma verba X. Aí, no meio do processo, eu sei qual material. A gente já indicou, ó, você vai comprar tal piso, você vai passar tal marca de tinta, você vai comprar esse tipo de forro, né? Aí, principalmente, como você falou, quando chega na parte da finalização da decoração, mas eu quero essa torneira. Aí a torneira que a gente tinha escolhido, lá estava aprovado em orçamento, sei lá, custa R$ 500. Aí a pessoa gosta de uma torneira de 1.500. Aí o lustre, que era para sair, sei lá, X. O que acaba acontecendo se a pessoa gaste muito mais do que estava planejado e não abra mão de outras coisas? Então eu até que eu já vivi essa situação de um cliente comprar um lustre de R$ 25.000, né? Eu vivi essa situação, né? Mas faltou dinheiro para o final da obra. Falta que ia faltar, né? E alguém ficou sem receber. Infelizmente ficou sem receber. Mas, por exemplo, aí eu falo que aqueles programas americanos, acho que tem ajudado bastante a mudar a cabeça. Tá bom, você quer um lustre de R$ 10.000? Então, aquele sofá que vai custar 15, você vai comprar um sofá de 5, né? Ou você vai abrir mão daquele lustre, mas você vai pagar o pedreiro, você vai pagar o auxiliar do pedreiro, você vai pagar o pintor, você vai pagar a equipe que vai entrar com a obra, a limpeza pós-obra, né? Porque Sim. você vai tirar o dinheiro de alguma equipe, vai dar um gap em alguma parte do processo, porque o planejamento não está sendo cumprido. Então, a gente tem muito esse cuidado de estar pegando no pé. A gente é até chato, mas a experiência nos diz que é melhor eu tecnicamente ser chata e indicar para o cliente, olha, cliente, faça isso, olha, vá por aqui, vá por aqui. Agora, a tomada de decisão final é dele. Falta de Sim. planejamento, né? Você ter equipes que não conhecem o que estão fazendo, então, eu quero mais baratinho, né? O baratinho é marido da baratinha, né? Então, essa história que não, lá no final, contrata a faxineira, contrata a colaboradora da casa, contrata uma diarista, não desmerecendo essas profissionais, né? Mas essas profissões têm uma função. A empresa pós-obra tem outra função, que vai trabalhar em equipe, vai cumprir cronograma, vai saber que produto químico está utilizando, né? Vai saber lidar com situações onde o pedreiro ainda está na obra e vocês precisam entrar nessa obra para fazer a parte de vocês. Então, é todo um gerenciamento de equipe, de produtos, né, de convivência com outras pessoas para satisfação do cliente final, né? Então é muito mais do que passar pano no chão, passar um paninho nos móveis. Não tem comparação. Tem que ser profissional. E mais uma coisa, Célia, você falou que você está há 13 anos no mercado. Assim, ele passa 2 vezes menos e o cliente contrata aquele profissional. Depois te liga falando,
olha, será que você pode passar aqui na obra? Deu um probleminha aqui, né? A gente, enfim, você pode vir dar uma olhada, né? E o que a gente acaba percebendo? Essas pessoas por si só não ficam no mercado, porque elas não aguentam financeiramente manter suas empresas, né? Então você vai por um tempo, a gente que segue ali um cronograma financeiro, passa por perrengue e é difícil agora se manter no mercado, sendo reconhecido como bons profissionais, tendo fôlego financeiro para estar tanto tempo na estrada, o amadorismo por si só já elimina a maioria dos nossos concorrentes. É por isso que você fica. Você tem qualidade, você tem gestão e você tem credibilidade no mercado. As pessoas falam, ah, Célia, não, pode contratar. Ah, mas ela é mais cara que o mercado. Por exemplo, não interessa. O que você está comprando é o produto, a entrega final, não é embromation. E muita empresa que aventureira faz embromation aí no mercado, não fica. Sim, Não mas fica. tem em todos os mercados, né? Francisco, bom dia, seja bem-vindo aqui. Quem entrou também, eu vi que tem várias pessoas entrando. A Marta Guiove entrou A também. Marta Guiove, um abraço, querida, linda Marta, seja bem-vinda. Francisco, Joyce, sejam muito bem-vindos. Eu já vi esse Embromation em agência bancária, não é pós-obra, mas é um exemplo desse profissional aventureiro. Eu estava dentro da agência, já era 4:30 da tarde, já tinha fechado a agência. Veio a menina da limpeza de chinelo de dedos, com um balde na mão, jogou água toda na frente da agência ali com a gente, naquela porta giratória, e sem luva, sem nada. Não foi em época de pandemia, isso já faz uns 2 anos, mas eu estava ali falando com a minha gerente, aguardando alguma coisa, e eu observei tudo aquilo, e eu fiquei bem assustada. Eu falei pro gerente, poxa, essa menina ela pode cair, ela tá colocando produto do chão, esfregando ali de chinelo. Ele me disse, não, mas essa empresa já vai sair, nós vamos trocar. Mas por que que eles vão trocar? Aquele preço fica inviável para o empresário trabalhar. Seja bem-vinda, Flávia, Carla, sejam muito bem-vindas. É inviável esse profissional trabalhar, porque ele coloca as pessoas sem EPI, ele coloca as pessoas para trabalhar de qualquer forma, porque ele entrou através de leilão num valor tão baixo que ele não consegue se sustentar. Por isso que tem esse custo, né? Eu já falei sobre isso aqui. Tantos custos que envolvem o meu trabalho. Não é algo que você chega com uma Sim, vassoura, um pano e você começa a fazer essa limpeza simples assim. Existe não. tanta coisa por trás disso para você ter sucesso e se manter no mercado. Né, esse sucesso que eu digo é sucesso profissional, fazer corretamente, né, você ter o retorno do seu cliente, você ter o feedback do seu cliente que gosta muito do seu trabalho, ele precisa entender o quanto isso tem de importância, esses treinamentos, a equipe, a supervisão, a entrega da obra, a entrega no dia correto, né, porque você não pode limpar uma loja, por exemplo, muitas vezes o cliente fala assim, eu preciso que você me entregue amanhã essa loja. Ele te contrata em um dia, no dia seguinte ele quer. Você não tem 2 dias para limpar, você tem um dia. E se você se compromete, você tem que cumprir. Muitas vezes é fora do horário, muitas vezes você tem que acordar de madrugada, passar das 5 horas da tarde. Tudo isso a sua equipe tem que estar engajada com você naquele foco de entregar. Mas é importante você ter isso, tudo, que é isso, tudo isso que faz o profissional, né? Não é só a limpeza. Então, acho que tem que desmistificar um pouco isso, né, Érica? Você não sente isso no mercado? Que os clientes não valorizam a limpeza profissional? Uma tendência natural, porque é aquilo assim, né? A gente conversou. A falta de planejamento do brasileiro essa é cultural, né? A gente está aprendendo. A pandemia, ela veio para ensinar muita coisa para a gente. Hoje, na economia da família, né? Então, a gente pensa muito bem aonde vai fazer o investimento agora. Sei lá, estou falando até na vida caseira mesmo, né? Tá cortando. Que a gente está prestando serviço. Voltou? Voltou. Voltou. Tá.
Então, a gente tem clientes aí de muitos anos que a gente atende, que o fluxo de caixa dele está baixo, né? E ele precisa que a gente entregue a obra. E como é que a gente vai fazer? Então, você tem que ser parceiro para entender que para eu poder receber, eu tenho que ajudá-lo a completar aquela obra, né? Para lá no final ele receber e ele me pagar, por exemplo, né? Então, a falta de planejamento faz com que algumas coisas não sejam valorizadas. Então, por exemplo, a limpeza pós-obra, né? Há uma confusão de que, de novo, passar um pano, passar aí uma vassoura, isso é limpeza. Não é, não é, não é. Então, de novo, a gente entra naquela tecla que é a falta do planejamento, né? A falta de desenvolver parcerias, né? Então, eu tenho, o meu quadrado é obra e reforma, o seu quadrado é limpeza pós-obra. Por que que eu vou querer abraçar tudo? Então, olha, eu me comprometo com o cliente que eu vou fazer a planta do betônico, eu vou fazer a obra e reforma, eu vou fazer a gestão e vou fazer a limpeza pós-obra. Sabe, não faz sentido. Eu acho que se a gente, sim, óbvio que tem empresas que têm essa estrutura. A gente está falando aqui do mundo normal, né, de empreendedoras, de pequeno e médio porte. Tem as empresas de grande porte que não é nesse nível que a gente está conversando, que elas têm outro fluxo de caixa, outra rotina, nada a ver com a nossa. A nossa nós somos empresa de pequenos negócios que estamos nos mantendo no mercado durante muitos anos, né? E qual que é o nosso segredo de sucesso para se manter tanto tempo no mercado, né? Sim. Parcerias. Então, eu entro com o meu projeto, eu sei. Então, a Célia já sabe como é que eu trabalho, eu também já sei como a Célia trabalha, ela respeita a minha equipe, e eu entendo a importância dela ter o espaço dela respeitado na obra e a equipe que está trabalhando comigo respeitar a equipe da Célia. E aí a gente consegue trabalhar, né? Mas, de novo, falta de planejamento e falta de orientação técnica. Eu quero para mim, quero para mim, quero para mim. Eu não indico a limpeza final. Depois é o meu trabalho que fica prejudicado, porque tá, eu sei que eu fiz, sei lá, um trabalho bacana, fiz uma pintura legal, assentei o piso, que você pode jogar a régua lá, que ele vai deslizar até o final do espaço, porém, assim, aquele ambiente sujo, aquele ambiente inóspito, porque a gente estava falando que é uma questão também de norma de segurança, né? Você está falando de saúde, espaço limpo, o ar limpo, aquele ambiente limpo, não é só uma questão física, é uma questão também psicológica mental. Isso contribui para a saúde dos colaboradores, dos usuários, dos frequentadores. Sim. Clientes que vão estar naquele espaço, né? Então, essa falta de reconhecimento do cliente também é por incompetência de muitos profissionais no mercado que não reforçam essa necessidade de valorizar o seu próprio trabalho. Então, olha, eu fiz tudo isso aqui de obra e reforma, agora eu vou fazer aquela, né? Vou lavar, né, a roupa aqui, vou limpar todo o espaço. E para que quando o cliente entrar naquele espaço, é o que a gente falou, né? Fazer, né? Sentir, porque ele sente a diferença, não tem como, né? Então é um processo, viu, Célia? A gente, com isso que você está fazendo agora, não é só um vídeo institucional para mostrar o seu trabalho, não, mas é educacional. Você está educando mais pessoas para a importância que a limpeza de obra tem, né, numa finalização de um projeto, não tem, ou no meio dele também. Sim. É educacional. Ensinar pessoas sobre... Aqui, Érica, no nosso país, infelizmente, ainda nós não temos essa valorização, não é? Eu conheço pessoas que trabalham fora do país como faxineiras. Amigas minhas que já foram embora daqui, estão morando na França ou nos Estados Unidos e trabalham com isso. E trabalham com muito orgulho. Tem vários brasileiros, milhares deles que trabalham com isso. E lá fora, com terceiro grau completo, com uma faculdade, né?
Então a pessoa aqui ela tem vergonha, ela fala assim, nossa, mas limpeza, eu não vou trabalhar com limpeza. Gente, não é nenhum demérito você trabalhar com limpeza. A limpeza é algo maravilhoso a se trabalhar, porque ele traz tanta vida para a casa de uma pessoa. Imagina você passar o escritório, ficar no escritório por 2 semanas sem alguém recolher seu lixo, ou a tia da limpeza, né? Ou a tia da limpeza não limpar o teu banheiro. É insustentável, ninguém vai conseguir trabalhar nesse ambiente, né? Ou limpar teu teclado, a tua mesa. Isso tudo, ele tem que ser valorizado porque é um trabalho muito importante, né? Na pós-obra é cada vez mais requisitado esses profissionais. Imagina um vidro de uma obra, de uma loja, todo respingado de tinta, de massa. Você tem que ter uma técnica para fazer a limpeza. Não é a limpeza de vidro comum, como eu já mostrei aqui, limpeza no banheiro de casa. É mais fácil. A limpeza da obra, você tem que laminar o vidro para tirar tudo aquilo. Às vezes tem verniz, às vezes tem silicone. São produtos diferentes para cada tipo de respingo ali. Então, essa profissional, que eu diria, né, da limpeza, ela vai aprendendo cada vez mais as técnicas para ela aplicar isso na pós-obra. Dentro de casa e dentro do escritório é uma manutenção de limpeza, não é uma limpeza pós-obra. A pessoa que está acostumada a trabalhar com manutenção de limpeza, ela não conhece de equipamentos, ela não sabe trabalhar e manusear uma enceradeira, que tipo de disco precisa para lavar aquele piso, que tipo de produto ela vai utilizar, ou como ela vai diluir esses produtos, o que usar, quanto usar, por que usar. Então, as técnicas de segurança também que você precisa ter para trabalhar numa obra, né? Porque você já me disse que tem vários profissionais que trabalham em conjunto, né, com você. Porque por mais que você tenha, Érica, um cronograma de entrega, que seja 45 dias justo, sempre vai ter um atraso, porque nós somos pessoas, não tem como você fazer aquilo de uma maneira 100% regular. Um dia vai o pedreiro, aí dá um problema no piso, o assentamento não fica bom, ou dá um entupimento de cano, você tem que ir lá e quebrar alguma coisa, ou um marceneiro vai colocar os móveis no finalzinho e tem que tirar uma parede ou cortar o móvel, estraga a pintura. Então, assim, um depende do outro, tem que ser uma equipe que converse muito bem, né, que se ajuste muito bem. Então, se nós não temos essa conexão muito fechada com os profissionais, essa obra vai atrasar. E a última pessoa que entra é a equipe da limpeza. Não é isso? Isso mesmo, isso Sempre mesmo. a equipe da limpeza. Acho que tem, sabe, tudo na vida. Como a gente fala assim, olha, eu estou publicitária no momento, estou aqui no segundo momento já não estou mais. Porque se você fala assim, você é publicitária hoje? Hoje eu não sou publicitária mais. Hoje, sei lá, nem sei mais o que eu sou, porque a gente vai empreendendo. E nenhuma palavra, sabe? Eu fico olhando assim e falo assim, gente, a vida faz com que você estuda alguma coisa, você entra no mercado de trabalho, e lá no mercado de trabalho você vai construindo a sua carreira. Aí você sai lá do mundo corporativo, aí você abre a sua empresa, aí você está empreiteira nesse momento. Agora em São José do Rio Preto estou empreendendo também além da obra e reforma e, né, em outra área, porque a vida faz com que a gente tenha que se movimentar. Só que não é só se movimentar por se movimentar, é estudar. Então, eu ser faxineira, eu vou eu vou ser costureira, eu vou ser pedreira, né? Como já fui, nossa, muito tempo, com orgulho, né? Eu vou estudar o que é cimento, o que areia, qual que é a proporção que tem que ter um com o outro. Se eu posso usar uma perna mecânica para poder fazer a pintura do teto, por que eu vou pegar a água em cima? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Estão ouvindo? Estou. Tábua em cima, Tá cortando. cair. Voltou.
Ah, Ouvindo? tô ouvindo. Tá bom. Então, o que eu tô falando assim, a gente, assim, a vida, ela é dinâmica, ela faz com que você movimente. Então, você pode estar numa área ou numa outra área amanhã. Só que você tem que se especializar, estudar. Essa palavra tem que te acompanhar a vida toda. Ah, mas não é porque hoje eu sou verdureira que eu não preciso estudar. Não, você tem orgânicos, você hoje tem plantações estilo mandar. Cortou. Você tem Cortou aqui para mim. formas de combater as pestes, né? Sem pesticidas. Então, independente da profissão, tem que estudar. Eu sinto, tudo bem. Ah, o brasileiro não valoriza, né? Agora, o brasileiro pós-obra, química, os rótulos. Érica, tá cortando muito mesmo agora, eu não tô te ouvindo mais. Você quer tentar de novo a Vai conexão? fazer algum curso de capacitação de segurança? Vai Tá cortando muito para fez mim, algum Érica. curso de NR, Tá me ouvindo? né? Tem que se capacitar. Oi, tá Tá, cortando bastante para mim a tua fala. tá. Ó, vou tentar novamente, tá bom? Tudo bem, agora eu vi. Começou a falhar a sua conexão. Dizendo o seguinte, para se manter no mercado, eu não consigo entrar pelo desktop. Ó, vamos tentar de Agora novo? tá bom. Assim tá Beleza. bom, vai. O que eu estava dizendo é o seguinte, a gente estava falando da falta de valorização, né, do brasileiro com relação à obra. Eu também acho, Célia, que a gente também precisa criar esse estofo, sabe, de sermos valorizados, né? Porque, de novo, hoje você pode se formar numa profissão, mas no mercado de trabalho a vida vai te levando para novas oportunidades. E fala assim, mas nossa, eu nunca trabalhei com limpeza pós-obra. Então, vai se capacitar. Ah, eu gosto dessa área. Vá se capacitar. Então, estudar. Tem que estudar, tem que entender sobre química, tem que entender sobre normas de segurança. Porque, por exemplo, uma pessoa que usa um chinelo e joga uma água no banco, a gente não sabe a descarga elétrica, não sabe se o balde vai cair no dedão dessa pessoa e ela perde a unha. Estou falando qualquer besteira, mas acontece que a gente vê acidente de trabalho aí, muito assim, que poderiam ser evitados por besteira, por falta de cuidado. Não é nem por conhecimento técnico, é por relaxo mesmo do profissional que está prestando aquele serviço, né? Mas assim, quer se manter no mercado de trabalho, quer ser valorizado, quer ser enxergado pelo mercado, você tem que sim se capacitar o tempo todo. Nós, como gestoras da empresa, né? Então, independente se é empreiteira ou se hoje é o empório que a gente está tocando também, eu tenho que entender desse negócio, senão ele vai quebrar, né? Se eu vou atuar como eu já atuei com a Elson lá, você sabe disso, lá pintando, sendo pedreira também, e não tenho vergonha nenhuma, graças a Deus foi com isso que a gente colocou comida na nossa mesa, a gente pagou funcionários, a gente empregou pessoas, né? Você não pode ter vergonha da profissão que você exerce, de jeito nenhum, né? Porque se eu tenho vergonha do que eu faço, como é que eu vou vender aquilo que eu faço? Eu vou vender muito mal, né? Exatamente. Eu já fui pedreira, hoje eu tô mais parte administrativa, mas eu já sentei piso, eu já pintei parede, já fiz limpeza lá, sabe, já carreguei caçamba e tá tudo bem. Foi ótimo. Aprendi. Hoje eu sei pedir para as pessoas o que eu quero numa obra, porque eu fiz aquilo. Então você tem que aprender, se capacitar o tempo todo, né? É porque você E para mim, sabe das dores. sim. Opa, e são muitas. Se a gente sabe que você estava falando em obra, fotos dela, daquela casa até hoje, para mim, assim, é um brinco, até abrir o boiler.
Quando abriu o boiler, né, a gente tinha entregado, finalizado a obra. Aí eles mudaram o boiler para um de capacidade muito maior. Quando abriu o boiler, que foi ligar a água da casa, a gente tinha feito os testes, tudo, e estava tudo ok. Só que assim, uma coisa são os testes, outra coisa são 5 pessoas morando na casa, um dando descarga, outro lavando a louça, outro tomando banho, lavando o quintal, né? O boiler estourou. O cano, quem tinha construído aquela casa, ela fez um cano no fechamento numa parede, que ficava inclusive num espaço que a gente criou. Esse espaço era um espaço de meditação, né? O cano acabava naquele cômodo. E imagina, o espaço de meditação virou uma piscina, né? E aí como você vai explicar para o cliente que você não teve culpa daquilo, que vício oculto, né? Até a gente tecnicamente arrumou, resolveu, mas o transtorno que você causa para a família, porque ele espera que você seja a pessoa técnica, né? Que preveja tudo numa obra. E a mesma coisa é na limpeza. Ela quer que você preveja tudo, né? Ela quer que você entregue a limpeza pós-obra assim com total zelo, com total cuidado. Mas no decorrer da obra a gente vai descobrindo pérolas, né, que os outros vão deixando, porque como eu falei para você, eu não construo imóveis, eu reformo imóveis. E aí com a experiência, a gente hoje que tem, a gente tem aquele scanner de parede. Antigamente não tinha, que vinha dos Estados Unidos, era muito caro. Hoje a gente precisa rasgar essa parede, a gente passa o scanner primeiro para saber se tem um cano que por acaso alguém deixou acabado ali no meio daquela parede, né? Então a gente tem que ter a percepção que quando os olhos não veem, a tecnologia tem que nos ajudar. Então tem que ser a enceradeira, como usar essa enceradeira, né? Eu tenho perna mecânica para poder pintar o teto, vou usar perna mecânica, não vou montar um cavalo aí correndo risco de cair. Então, se você tem capacitação, você ensina o mercado a como ele te olhar, como você quer ser olhado, como profissional. Se você investe em tecnologia, tanto empresa como quem está prestando serviço, eu sou colaboradora da sua empresa, né? Você me contratou para eu poder fazer a limpeza, mas eu, Érica, quero entender sobre produto químico, eu quero entender sobre ferramentas que vão facilitar o meu trabalho. Eu não preciso estourar a minha coluna. Se eu tenho equipamentos que pode fazer o trabalho de forma inteligente e eu sendo mulher, estou numa obra com um homem, impede igualdade técnica, porque não é força o que eu vou medir, é competência técnica. Sim. E tecnologia, conhecimento, capacidade, impede igualdade e o cliente perceber isso como valor agregado no final, sim. É competência, capacitação, inteligência para administrar tudo isso. E eu tenho uma experiência, foi uma experiência negativa, mas não por minha conta. Nós fizemos a limpeza de uma casa e entre um móvel e outro havia um círculo vazado. Eu não sei como chama isso dentro da arquitetura, né? Mas dava para você olhar o outro lado. Era uma parede no meio, era vazada. E a cliente me chamou depois de 15 dias, ela disse, olha, a sua equipe lavou aqui, ela deve ter jogado muita água, e estourou, meu rodapé está todo verde, então ele está com problema. Eu achei estranho aquilo, mas ele falou, não, está todo verde esse rodapé, ele não seca, eu estava esperando você ver se secava, já pus no sol, e eu falei, muito estranho. Eu fui até a cliente, olhei de um lado, olhei de outro, o piso estava todo nivelado. Então, eu falei para ela, olha, ela não jogou água aqui tanto, porque mesmo que ela tivesse jogado, primeiro que ela tem técnica para isso, é lavagem a seco, pouca água, mas mesmo que ela tivesse jogado, tinha que ter ficado muitas horas para empoçar essa água aqui. E aqui não tem vazão, não tem lógica o que eu estou vendo. Fui do outro lado, olhei, ela falou, mas olha, eu vou te dizer, tem o rodapé, tá aqui, ó, e me mostrou todo aquele rodapé inchado e verde.
e não secava de jeito nenhum. E ela tirou o rodapé, ela começou a secar a parede, viu que não tinha, ela tirou o rodapé, pôs para secar e mesmo assim a parede continuou molhada. Aparentemente, para mim, né, aos olhos da cliente, ela não tinha reparado nisso. Eu falei, olha, eu posso pagar a sua despesa, se foi minha funcionária, eu troco o rodapé, não tem problema, a responsabilidade é toda minha, eu não vou me furtar de me responsabilizar por isso, mas isso não tem lógica, e eu fiquei batendo nessa tecla, não tem lógica isso. Jamais isso aconteceria, deve ter algum vazamento. Ela falou, não tem vazamento? Não, não tem. Eu falei, aqui não passa nenhum, não, aqui não é nem cozinha, aqui é antessala, não passa encanamento. Depois era a cozinha. E depois ela me ligou, depois de uns 2 dias, dizendo que ela tinha falado com o marido chamou o empreiteiro e embaixo passava, sim, um encanamento que dava acesso à cozinha, que estava rompido e ele gotejava essa água, que fez com que a parede dela ficasse úmida e estragasse o rodapé. Ela me ligou, e eu me lembro perfeitamente disso, porque na época eu tinha uma supervisora e eu falei para ela, você tem certeza? Ela falou, tenho. Você não molhou muito? Não. Eu falei, não esconde de mim, eu só preciso entender, né? Nada vai acontecer com você, mas me fala. Ela jurou de pé junto, falou, não, eu fiz corretamente, lavei, lavei a seco, como a gente sempre faz e tal. E aí, quando a cliente me ligou para me pedir desculpas, foi muito gratificante isso, mas ela me ligou para pedir desculpas e eu falei, olha, eu agradeço muito você estar me dizendo isso, mas por favor, fale com a minha supervisora, porque ela está, né, ela acha que eu não acredito nela e eu fui muito incisiva com ela. Eu falei, me fala a verdade sim. Ela falou, não, eu estou contando. E foi o que aconteceu. Então essa foi uma experiência assim ruim, que não foi a minha equipe que causou, claro, mas foi uma experiência muito boa, né? Porque a cliente ligou e reconheceu que realmente nem ela sabia de nada daquilo e descobriu. Eu queria saber de você um resultado de uma limpeza pós-obra que seu cliente ficou extremamente satisfeito, sabe? Que você contratou, que foi um projeto bacana e que tudo ali deu certo, tudo foi em sincronia e o seu cliente falou, nossa, que espetáculo de empresa dentro da limpeza e dentro do seu projeto, que você desenvolveu tudo em conjunto. Como foi essa experiência? O cliente, o encantamento desse cliente? Ai, a gente O que mais te marcou? Porque deve ter vários, né? tem várias coisas, porque assim, hoje a gente atende o mercado mais corporativo, a gente fica muito feliz, porque assim, é muito objetivo, né? Então você entra, a gente brinca sempre que não gosta de pagar aluguel para cliente, né? Essa coisa de ficar. O cachorro, quando você chega, ele já não late mais, as crianças já ia. É porque já passou do tempo e a gente sempre brinca que cliente adora conhecer a gente, né? Assim, olha, adorei ser a De Angeli, né? Mas eu amei quando ela foi embora da minha vida, né? Porque significa que a obra acabou e eu posso morar na casa. Então, eu sempre brinco. Então, você vai gostar. Tá cortando, Érica. Não tô te ouvindo. Uma das primeiras Eu não clientes consigo que te nós ouvir. tivemos, ela resolveu fazer um ambiente aberto, né? Lá nos Estados Unidos, ambiente Eu não integrado, te que ouvi. agora Cortou pra mim. tem Cortou. uma cliente que ela. E agora? Tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Beleza, então vamos lá. Uma cliente, ela resolveu, isso há muitos anos atrás, lá bem no começo, há 9 anos atrás, ela resolveu fazer um ambiente aberto, sabe? Bem que a gente vê hoje nos Estados Unidos, assim, ambiente integrado, cozinha, sala, né? Só que Sim. desce, por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo drywall, né? Então você tira a parede de drywall, é rapidinho. Lá você faz as mudanças de adequação de ambiente lá e você tem o espaço que você quer. Aqui não, aqui é alvenaria, né? Agora que está começando, uns anos para a drywall, né? Mas aqui a maioria de casas de 10 anos atrás é tudo tijolo baiano, grosso, né? Para divisão de uma sala para uma cozinha, por exemplo. Tá bom.
a gente fez lá o estudo, né? Onde passava o encanamento, onde passava a eletricidade, passava justamente naquela parede que ela queria derrubar. Enfim, era apartamento, não tinha como jogar a fiação para o teto do